Olá, bom dia, boa tarde para todos, boa noite para quem for ver essa registração durante a noite. Eu sou Eliana e trago para todos um abraço fraterno do grupo da Escola Espírita Amor em Evolução, aqui na Itália. É por isso que eu estou registrando esse vídeo para vocês, porque estamos no momento com 5 horas de diferença em relação a Brasília. Então, é por isso que a gente registra esse vídeo. Que Jesus possa nos inspirar. Queridos amigos, vamos fazer a nossa prece. Estamos hoje iniciando o capítulo de mais um momento de estudo com Joana de Ângeles. Nós fazemos a prece para iniciar este momento. Que os nossos pensamentos possam se coligar com os teus, Mestre querido. Que todos nós, neste momento, possamos ser beneficiados da mensagem que a nossa irmã, através do nosso irmão Divaldo, trouxe para nós. Que todos nós, encarnados e desencarnados, durante todo o momento ao qual assistiremos este vídeo, possamos sentir a tua presença e receber, Senhor, um passe onde as nossas intuições, os nossos sentimentos, a nossa mente será iluminada, transformada, modificada, para que possamos viver melhor aqui na Terra e fora dela e com mais consciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Que sejam todos, Senhor, inspirados por Ti. Que sejam todos interligados com as leis de Deus, com a lei de amor. Abraça-nos, Senhor, com a Tua luz, para que possamos viver em paz conosco mesmos e com o mundo e com todos em torno de nós, sejam encarnados ou desencarnados. Gratidão, Senhor, por mais um momento de estudo e de reflexão junto de Ti. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. Vamos começar. Vamos estudar mais uma vez o livro Despertar do Espírito com a nossa amiga Joana. Convido a todos para que possamos juntos iniciar mais um momento. Estamos estudando o capítulo 5, experiências transpessoais. Essas experiências que nós vivemos individualmente, cada um de nós aqui na Terra, elas não são transferidas, elas são vividas pessoalmente por cada um de nós. O momento de crescimento, de amadurecimento, ele é vivido individualmente. As escolhas, elas devem ser feitas de formas conscientes e onde a gente assume total responsabilidade. E à medida que a gente amadurece, a gente vai compreendendo melhor as leis de Deus. Joana inicia assim: a energia curativa natural que existe em cada um de nós é o principal fator de recuperação. Essa energia curativa que faz parte do nosso ser espiritual, ela é um fator de recuperação. Ela é fator de mudança e que existe em cada um de nós. É natural e é curativa, porque nos coligando com a espiritualidade amiga, nos coligando com as leis de Deus, nós nos recuperamos.
nós nos tornamos saudáveis. Saudáveis fisicamente e saudáveis espiritualmente. E aí a gente vê quando Hipócrates, que era um médico da antiguidade, um médico grego, que viveu numa época primeira, antes de Jesus, né, entre 460, quando nasceu, e desencarnou em 370, mais ou menos, nessa época, antes de Cristo, conhecido como o pai da medicina, disse que o ser humano é, na sua essência, eminentemente transpessoal. Ele se referia à realidade extrafísica, que habita no campo da energia, na condição de princípio inteligente do universo, onde se origina pela vontade da causa primeira de todas as coisas, o que transcende a capacidade atual de entendimento conforme o grau de percepção que caracteriza a ciência contemporânea. Nós somos capazes de curar nós mesmos. Como disse Jesus, nós somos deuses. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, a gente pode fazer e até muito mais. Então, esse crescimento, essa transformação, esse amadurecimento faz com que a gente se autocure. Podemos modificar os pensamentos. Quando a gente tem um pensamento muito persistente, muito, e que a gente vê que esse pensamento não nos causa bem, não nos traz coisa boa, a gente precisa iniciar a modificar. Somos capazes, nós podemos. Como a semente que traz dentro de si as potencialidades que se desenvolverão a cada etapa de crescimento, assim também acontece com o ser. E aí eu coloquei a imagenzinha das figuras da semente crescendo. E crescendo, meus amigos, vamos nos modificando. A potencialidade do bem, a potencialidade do amor, a potencialidade do ascender espiritualmente, de nos tornarmos espíritos puros, existe dentro de cada um de nós, como essa pequena sementinha, que aos poucos, fazendo o próprio esforço, né? E graças a Deus tem a terra e tem o sol, que são as misericórdias de Deus nos amparando, seja com a espiritualidade, seja com amigos que nos veem, seja com a leitura de um livro, seja com uma mensagem que nos chega, uma música. Então, são diversas, estamos cercados por diversas condições que contribuem para esse nosso crescimento, para esse despertar. E aos poucos, crescendo, a gente vai se libertando dessas cascas, dessas dificuldades, dessas imperfeições que nos acorrentam, que nos impedem, que nos limitam, né? Até mesmo pensamentos negativos que nos limitam, que limita a nossa potencialidade. Mas dentro de nós somos esse ser luminoso, essa luz crescente, esse ser radiante, essa árvore frondosa. Está tudo dentro da gente e que precisa ser desperto, acordado. No entanto, esse crescimento e desenvolvimento somente ocorre através da inteligência, que lhe é o atributo mais elevado, para assim conseguir a plenitude, o reino dos céus, a superação do sofrimento e do mal que nele reside, isto é, da ignorância do fatalismo do bem, experienciando inúmeros fenômenos psíquicos, psicológicos, orgânicos, que procedem das suas opções. À medida que a gente vai se libertando das necessidades básicas, né? Porque a gente, enquanto ser encarnado no corpo físico, passamos por necessidades que para nós são prioritárias. Mas à medida que a gente vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo, vamos percebendo que mesmo essas necessidades que nós temos do alimentar-se, sentimentos, os pensamentos que a gente precisa ter de primeiros socorros, ou de primeira ajuda, ou de necessidade básica,
vão amadurecendo, vão crescendo, vão se modificando, a ponto que, inclusive, os nossos sofrimentos, eles vão se tornando mais suave, porque quando a gente vai se esclarecendo, quando a mente ela vai se iluminando com a verdade, e aí Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que, à medida que a gente vai compreendendo as leis de Deus, os fardos vão ficando mais leves, as dificuldades vão sendo outras, vão sendo, vão sendo transformadas e as necessidades vão sendo outras. E aí, meus amigos, isso nos ajuda a viver de forma mais tranquila, mais equilibrada. Porque o nosso destino, estamos fatalmente destinados a sermos felizes, plenos, a vivermos em harmonia, em eterno equilíbrio. Essa será a nossa condição. É para isso que nós fomos criados, predestinados estamos a esse novo ser que já somos e que ainda não percebemos. E é por isso que, à medida que vamos superando as nossas dificuldades, essas luzes vão começando a brilhar dentro da gente e a gente vai se transformando, se modificando. A princípio, submetido ao automatismo da evolução nas formas primárias pelas quais transita e em consciência nele dorme os valores que lhe são próprios, mas que lentamente despertará para a consciência do si, e o discernimento se encarregará de proporcionar-lhe direcionamento em todos os seus pensamentos e ações, atraído pelo divino para o qual atende. Quando realmente nós vamos amadurecendo, vamos compreendendo o porquê que estamos aqui, compreendendo o porquê que vivenciamos determinadas situações na nossa vida. Quando vamos compreendendo e se nos autoconhecendo, nos autoavaliando, vamos nos libertando do ser velho que somos e vamos desejando realmente viver e estar de forma melhor, melhor consigo mesma, melhor com os outros, melhor planejando uma existência no mundo espiritual. Porque lembremos, meus amigos, que nós estamos vivendo uma fase na Terra, de forma encarnada, mas nós somos seres espirituais, somos espíritos vivendo uma experiência material, não o inverso. E vivendo assim, sabendo disso, é normal também que a gente sinta a saudade, não é? De querer ir para esse mundo espiritual, de querer viver neste mundo espiritual. Mas saibamos que é necessário primeiro viver a experiência aqui na Terra, adquirindo, conquistando consciência de si mesmo, se libertando de todos os vícios, de todas as imperfeições que está em nós ainda, é por isso que estamos na Terra, e que só depois, somente depois, no tempo certo, quando o momento chegar para nós, seja através de uma doença que venha a desorganizar nossa estrutura física e molecular, e aí a gente faz o desencarne natural, seja de qualquer forma, que acontecerá para todos nós, que saibamos esperar esse momento certo, sem colocar desespero ou querer atropelar o tempo certo de cada coisa, sem querer nos prejudicar ainda mais. Saibamos viver as experiências aqui na Terra com o máximo da compreensão e da serenidade possível, e despertando esse nosso intelecto, esse nosso princípio inteligente, que é a nossa inteligência, nos coligando com espíritos superiores, com o nosso mestre, com o nosso Deus, para que eles possam nos inspirar, possam amadurecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que a gente possa aproveitar a oportunidade aqui na Terra para conquistar
ou melhor, desenvolver, despertar esses sentimentos nobres adormecidos em nós, esses sentimentos e energias, né? Os pensamentos nobres que existem em nós. Em seu estágio inconsciente do desenvolvimento, nele inculpe forças poderosas que o conduzem e impulsionam a agir sem lucidez e mantendo-o mergulhado na sombra do atavismo primário que a luz da razão conseguirá libertar. Quando conquistamos a razão, saberemos nos libertar das nossas imperfeições. E é por isso a necessidade de ver um bom filme, de ler um bom livro, de ver um bom vídeo, né? De alimentar e despertar em nós esses sentimentos através de mensagens que possam contribuir para isso. Não percamos tempo, né? Com coisas inúteis, com reclamações inúteis ou com qualquer coisa que possa danejar ou retardar esse nosso despertar. Mas ao contrário, que saibamos aproveitar escutando uma boa música, que saibamos nos despertar lendo um bom livro, escutando, tendo uma conversa com um bom amigo, ou às vezes, meus amigos, até mesmo vendo um filme, sabe? Um filme que possa alimentar o nosso, contribuir com o nosso despertar. Estejamos atentos às coisas boas, porque em torno de nós está cheio de maravilhas, de condições que Deus coloca perto da gente para que nos sirva de estímulo, para que nos ajude a acordar. Então, que possamos seguir sempre com esse desejo de querer ser melhor a cada dia, aproveitando de forma lúcida, de forma consciente as escolhas que fazemos e aproveitando os momentos felizes e aprendendo com os momentos difíceis, porque tudo traz aprendizagem. No entanto, atraído pela felicidade de que somente possui lampejos nas expressões menos lúcidas, rompe com as algemas na qual se encontra aprisionado, descobrindo os horizontes infinitos de beleza que o fascinam e contribuem para que se desalgeme da caverna onde se acolhe. Muitas vezes a gente acaba se dizendo assim, ou querendo não aproveitar a oportunidade que a vida nos dá, né? Que a convivência com o outro nos dá, e a gente às vezes se afasta e impede. Ah, eu não quero ouvir determinada música, eu não quero ouvir, não quero dedicar um tempo para ver esse filme, para ler esse livro. Então a gente acaba se afastando de quem está ali ou das coisas que Deus coloca ali perto da gente para nos despertar. Mas mesmo que a gente lute, mesmo que a gente diga não, não quero, não vou, não faço, vai chegar um momento que nós mesmos iremos buscar essa ajuda, iremos ao encontro dessa mudança e estejamos com o coração aberto. É necessário abrir o coração, abrir a mente, para que possamos compreender melhor e perceber a beleza de Deus em torno de nós. Romper com as algemas que nos acorrentam as nossas imperfeições, repetindo as mesmas coisas, das mesmas formas que não nos leva à mudança, ao melhoramento. E a gente precisa compreender, meus irmãos, que é necessário que a gente dê os nossos primeiros passos, que sejamos nós a se levantar. Como Jesus, quando perguntava se uns daqueles que vinham ao encontro dele para ser ajudado, ser curado, Jesus sempre perguntava o que queria. Que sejamos nós a dizer: eu quero me modificar, eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu quero ter sentimentos e pensamentos e ações melhores. Iniciemos com pequenos passos, mas que aos poucos possamos nos libertar dessas algemas. Que tenhamos vontade, o desejo sincero de modificar-se, de melhorar-se. As suas aspirações iniciais são fracas, sem fervor.
As paisagens mentais são povoadas de sonhos e impulsos que dão origem aos futuros mitos que terá de digerir e superar, a fim de tornar-se o self dominante, ao invés de ego dominador. O ser que ainda é inconsciente, que somos muitos de nós, nos colocamos ou nos sentimos de forma muito débil, muito fraca, muito em deságio, né? Quando somos convidados à mudança, quando tudo ao nosso redor nos convida à transformação. Mas, aos poucos, a gente vai acordando para essa necessidade, vai digerindo, vai se libertando, vai buscando as aspirações que nos auxiliam. E aí, meus amigos, esse é o momento onde a gente precisa fazer uma prece. Fazer a prece, onde a gente precisa buscar apoio na casa espírita, a gente frequentar e assistir uma reunião, onde a gente possa tomar um passe, onde a gente possa ir em busca de um atendimento fraterno, onde a gente precisa fazer o nosso esforço, o nosso desejo, e fortalecer esse nosso desejo com as luzes do amor, daqueles que podem, de alguma forma, nos ajudar. Tem sempre alguém que pode nos ajudar. E se nós fazemos uma prece rogando essa assistência, essa aspiração, esse desejo, ele aparece mais forte, mais que nos direciona, mais perto da gente e nos fortalece. E às vezes necessitamos, sim, de ser fortalecidos. Às vezes, escutando uma música, isso também ajuda. Cantando, isso também ajuda. Então, meus amigos, que cada um de nós possamos, se necessitamos de ajuda, buscar ajuda, fazendo uma meditação, fazendo um atendimento com um psicólogo, buscando uma medicação se for necessário, fazer uma vacina, sejamos inteligentes, nós somos inteligentes, usemos nossa inteligência a nosso favor e os benefícios que Deus proporciona a nós a nosso favor. Busquemos, meus amigos, a oportunidade em unimomento, em cada momento, para aprender, para nos libertar, para nos modificar. Isso tenho certeza que Deus direciona para a gente sempre alguém ou um tratamento ao qual é importante. Nesse período surgem os conceitos a respeito das expressões duais, o bem e o mal, a luz e a sombra, do Hormuzd e Ahriman, do mazedeísmo, o anjo e o demônio, da Bíblia, os conceitos corretos sobre a saúde e a enfermidade que exercerão a espontânea preponderância em seu comportamento, encarregado de proporcionar-lhe alegria ou tristeza, ventura ou desar, conforme se aplique essa faculdade de discernimento para a ação. Então, é nesses momentos que muitas vezes aparecem as dúvidas. Estamos muito em dúvida, estamos com muito medo, e aí vem os demônios, né, que a gente fica na dúvida, quando é o anjo bom, quando é o anjo ruim, quando isso é certo, isso é correto de fazer. Então, se eu posso cuidar de mim, na minha saúde, ou se eu me entrego totalmente na mão de Deus. E aí, meus amigos, começa a despertar nesse ser, e é necessário que desperte, que sejamos nós, e somos nós esse ser, a usar de bom senso. Devemos, meus amigos, usar de bom senso. Devemos saber escolher o que é melhor para nós e se responsabilizar por aquilo ao qual nos dedicamos, ao qual nós escolhemos. E aí essas intuições que começam a surgir em torno de nós começam a pegar forma e começam a ser decididas por nós, porque somente nós podemos fazer as certas escolhas. Tem escolhas que dependem exatamente da gente.
Se eu preciso tomar aquela medicação e posso orar a Deus para que Ele potencialize o efeito daquela medicação para que eu me recupere o mais rápido, ótimo, eu faço. Se eu percebo que aquele médico, que aquela medicação não é boa para mim, não me faz bem, não, e aquele médico não me escuta, ou não, aquele psicólogo não me ajuda, não me orienta, não é que me oriente, não é que para mim as vibrações dele não está boa, devo trocar de médico, devo buscar um outro psicólogo, devo ver se existe uma outra medicação junto com o outro médico onde eu possa melhorar, mas não de abandonar. Devemos ter coerência, devemos ser conscientes. Somos seres conscientes. E à medida que a gente se esclarece, a gente se torna mais responsáveis por nossas decisões. Porque quando decidimos qualquer coisa, é necessário que nós tenhamos a responsabilidade das nossas escolhas. Não para culpar um outro. Ah, não, porque aquela psicóloga não era boa. Ah, não, porque aquele doutor não era bom. Ah, não, porque aquela medicação eu não gostava, por conta, tinha que tomar nesse horário e eu não gosto de tomar. Então, a gente precisa parar de dar desculpas. A gente precisa assumir as responsabilidades. E é necessário, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, que a gente tenha consciência das nossas ações. Então, troquemos de médico, mudamos de medicação, façamos de forma consciente, unindo com amor e ciência, né? Deus me direciona ao médico que possa me ajudar e vamos para aquele médico de forma tranquila, confiante, rogando a Deus para que ele seja intuído para me indicar a medicação justa, rogando a Deus que aquele psicólogo realmente seja aquela pessoa que me vai escutar, que a partir do que ela me escuta, eu vou me autoanalisar e me modificar naquilo que necessito. E sejamos generosos com nós mesmos, mas sejamos também firmes, porque às vezes nós nos sabotamos, às vezes nós dificultamos mais ainda a nossa vida. E nós devemos lembrar que nós estamos aqui para viver os momentos de experiências aqui na Terra, onde é aqui na Terra que a gente aprende a ser melhor conosco e a ser melhor com os demais. É nesse psiquismo que todas as forças se transformam em aspirações, condensam-se no campo das sutilezas emocionais, estabelecendo padrões de conduta para se consubstanciarem nos fenômenos das formas. E aí eu dizer para mim mesma, posso fazer, eu sou capaz, eu consigo, eu vou correr atrás disso porque isso para mim é importante. E eu vou fazer isso de forma equilibrada, de forma consciente. Eu não vou danejar alguém, eu não vou prejudicar alguém para poder eu conseguir aquilo. Eu não vou sujar a imagem de alguém para poder realizar aquilo. Não. Eu vou me empenhar para vencer a mim mesma, para superar os meus limites e confiar. E confiar e entrar de cabeça naquilo que a gente se propõe a realizar. De fazer e que isso seja para o nosso bem. Estejamos atentos, analisemos. Isso é para o meu bem? Isso vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para o meu próximo? Eu vou ser útil nisso? Eu vou me empenhar, eu vou fazer, porque isso que eu me determino a fazer, os espíritos de luz, o nosso anjo guardião, vendo o nosso empenho, vendo a nossa vontade, vendo que é para o nosso bem, né? Principalmente isso, que nos trará benefícios, eles nos ajudam, nos inspiram, e assim nós conseguimos fazer melhor, nos determinando a sermos felizes e a fazer feliz quem é junto da gente. Lembremos que é através dessas necessidades básicas para a subsistência, como a nutrição, o repouso e reprodução, que surgiram as sensações involuntárias.
desde a fase vegetal, quando desponta o sistema nervoso embrionário, que faculta a absorção clorofiliana, para, em seguida, no animal, adquirir o instinto de conservação da vida, sempre avançando no rumo da fatalidade a que está destinado, a plenitude. Tudo transcorre para essa plenitude, para esse ser espiritual evoluído, como o próprio Jesus é o nosso maior exemplo e modelo. Nós estamos predestinados. É a nossa destinação. Sendo a nossa destinação, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquele processo de crescimento que acontece conosco, é necessário, faz parte. Hoje, nessa encarnação, a cada encarnação a gente cresce um pouco mais. Nessa encarnação, eu ainda não consigo me libertar de determinada postura, determinado vício, mas eu me empenho. A minha necessidade hoje pela alimentação, a minha necessidade hoje sabe, a vontade de viver é uma das prioridades. A gente lutar contra os nossos, a gente ter o instinto de defesa. Quando alguém diz uma coisa, a gente se defende logo. São instintos do animal, do ser animal que a gente era, que a gente acabou de sair, que a gente está saindo. A necessidade ainda de se alimentar de forma ainda muito grotesca, muito também vem dali. Faz parte desse percurso, desse processo de crescimento. Mas à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai se tornando mais sutis, mais leves. E vamos nos aproximando, nos identificando com o ser mais espiritual que somos, com menos materialidade possível, mas sem nenhuma desesperação, sem nenhuma forçatura, sem nenhuma obrigação, porque senão torna pesado, mais pesado do que é, e a gente não consegue caminhar. Saibamos dar o tempo justo para cada etapa da nossa vida. Tenhamos sempre o bom senso à portada de mão, como diz Kardec. Bom senso, bom senso. Avalie. Você pode? Você faz. Não dá ainda? Ok, não te preocupa. Continua gestindo outra parte da tua vida. Essa outra a gente vai, aos poucos, automaticamente ela vai sendo modificada. E junto vamos crescendo. Hoje, as luzes que eu não identifico em mim, eu posso identificar em você. E me serve de entusiasmo, me serve de incentivo. As luzes que você não tem, você consegue perceber em mim. E assim a gente se ajuda. E assim a gente vai crescendo. E aos poucos, a gente vai amadurecendo e vai se tornando melhores. No entanto, transitando-se por centelhas de milhares de anos em automatismo inconscientes, esse psiquismo, que parecia disposto a permanecer nesses impulsos, surge inesperadamente as primeiras expressões de inteligência que o conscientizam dos novos recursos que se lhe encontram à disposição para o autocrescimento. Então, à medida que a gente vai realmente crescendo, a gente vai se libertando desses impulsos que, como a gente falou anteriormente, podem nos acorrenta a determinadas posições, posturas de inferioridade ainda, mas que com o desenvolvimento da nossa inteligência, a gente vai ficando mais consciente, a gente vai se autodesenvolvendo, vai surgindo o autocrescimento, o ser vai amadurecendo. Esses momentos que vivemos, recordemos que são transitórios. Essa condição primitiva que ainda temos é transitória, porque estamos predestinados, somos predestinados a ser aquela árvore frondosa. Somos predestinados a ser aquele espírito de luz que é Jesus. Todos nós temos em nós a capacidade e que precisamos amadurecer, trabalhar o nosso psicológico, o nosso emocional, libertar daquilo que nos acorrenta.
Portanto, é compreensível que o inconsciente continue predominando no ser até quando seja ultrapassado pela consciência, cuja culminância será no após a aquisição da autoconsciência. E a gente vai fazer paz com a gente mesmo. A gente vai chegar no momento em que a gente diz: eu estou fazendo todo o meu melhor, eu estou me esforçando, eu estou me empenhando, Senhor. Me ajuda. Quando a gente conquistar um melhoramento naquilo que a gente busca, pode ter certeza, novas aparecerão. Estamos aqui na Terra para superar. Uma outra aparece e a gente precisa superar mais uma. E aí assim sucessivamente, até que a gente consiga, a cada gradinho, a cada passo que a gente dá, nos libertar, nos tornar melhores. E será de forma consciente, através da nossa inteligência, a fé raciocinada que a nossa codificação, a codificação espírita nos convida. A fé raciocinada. É eu compreender por que eu preciso mudar. É eu entender por que preciso me modificar. É eu entender por que eu estou vivendo determinada situação. Por que aquelas situações continuam a se repetir na minha vida. É eu compreender. E eu compreendendo, eu vou modificando, eu vou melhorando, ou eu vou aceitando determinadas situações que não dependem de mim modificar. E a gente precisa também aprender isso. É a gente saber que tem momentos, tem situações que não dependem da nós modificar, que depende de Deus, ou que depende do outro, que se o outro não consegue ainda estar bem com a gente, mas a gente deve estar bem com o outro. A gente amá-lo, a gente desejar o melhor. Diz no Evangelho, lá no capítulo 28, diz assim que amar o inimigo, fazer o bem ao inimigo, não desejar o mal ao inimigo, já é metade da caridade. É metade. Porque a outra metade, para ser completo, é a gente desejar para ele o bem. Desejar para que ele seja feliz. Desejar para que ele consiga aquilo que ele tanto sonha, que ele tanto deseja, que seja para o seu bem aquilo que ele deseja. A gente dizer assim: Senhor, que aquela pessoa ela possa ser muito feliz, que ela conquiste tudo aquilo que ela sonha, que ela deseja, e que tudo aquilo que ela sonha e deseja seja realmente para o seu próprio bem. Aí sim, quando a gente se alegra com a felicidade do outro, quando a gente deseja o bem-estar do outro, mesmo esse outro ainda não estando bem com a gente, aí sim, essa sim é o verdadeiro amor pelos nossos inimigos. Que a gente possa entender que quando a gente vibra amor para o outro, a gente também recebe, né? E a gente entendendo isso, então a gente, de forma consciente sim, porque deve ser raciocinada a nossa fé. Então a gente precisa aprender a amar mais, a amar a nós e amar também o próximo, entendendo as suas limitações, porque como ele, nós também estamos fazendo passos para crescer. Estamos na mesma estrada, estamos na terra, estamos aqui para aprender. E para concluir, a gente pode ler, na verdade, esses instintos básicos permanecerão conduzindo o ser, impondo-se e gerando mecanismos de sobrevivência que a consciência lúcida, a consciência desperta, irá encarregar-se de transformar por necessidades éticas, estéticas, de saúde e bem-estar. Então, meus amigos, pensando que os nossos instintos amadurecidos, eles ainda fazem, que eles, na verdade, ainda fazem parte de nós, mas que eles amadurecidos serão entendidos por nós, compreendidos por nós, que são necessários
para a nossa existência aqui na Terra, que esses instintos básicos permanecerão com nós ainda por tempo, né, por várias encarnações ainda que nós viveremos, e que à medida que a gente reencarna, a gente vai se libertando deles gradativamente, porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. A gente vê isso numa árvore. Não é que quando a gente planta a semente, ela de um dia para o outro ela se torna uma árvore. Eu estava pensando na árvore de abacate, na árvore da manga, né, do caju. Quando a gente planta, não é que de um dia para o outro aquela semente vai crescer e vai se tornar uma árvore, dando já frutos. São a cada passos. Para aquela árvore, são vários ciclos, anos. Para nós, esses anos são realmente anos existenciais na nossa vida. Encarnações diversas, progressivas, necessárias. A gente não pense que a gente, numa única encarnação, esse ser, nós nos tornaremos esse ser consciente, desperto, luminoso, ético, com saúde plena, de um dia para o outro. Não, não vai ser assim. Não vai ser assim. Tenhamos consciência disso. Estamos caminhando. E graças ao bom Deus que estamos caminhando de mãos dadas. Por que eu digo de mãos dadas? Porque temos amigos que nos orientam, que nos tiram a orelha quando a gente faz alguma coisa errada. Temos os parentes, os familiares, os pais. Temos os filhos. Oh, não tem melhor para tirar a nossa orelha que os nossos filhos, que os nossos companheiros. Nós estamos aqui aprendendo e tornaremos ainda. Reencarnaremos muitas e muitas vezes ainda para compreender e despertar em nós e agir para agirmos de formas conscientes, com ética, com estética, tendo saúde e bem-estar. Com consciência lúcida, agiremos com bom senso, mas vai ser assim de forma tão natural, vai acontecer de forma tão natural que nós viveremos nessa condição de forma tão natural, sem fazer nenhum esforço para demonstrar bondade, para demonstrar atenção, ou para demonstrar gentileza, ou para aceitar as provas da vida, ou para viver em saúde. A gente vai agir com total plenitude, com total serenidade, com total naturalidade, que será a nossa forma de ser, de viver e de agir. Eliana, conseguiremos fazer isso já nesta encarnação? Já estamos dando passos nessa direção. Não tenhamos dúvida disso. O esforço que cada um já está fazendo já são passos, já são luzes, pontos dentro do nosso espírito que estamos trabalhando, que estamos acendendo. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança do pega-pega? Eu te pego e congelo, né? A gente pegava o pega sei tu. Então a gente pegava o outro, agora o pega era ele. Ou ele congelava, a gente brincava de pega-pega, um tocava no outro. Não sei se na onde vocês estão tem essa brincadeira. Então é isso. É uma brincadeira. Não sei se as crianças e os jovens fazem isso, mas eu brinquei muito de pega-pega. Então, esse tocar no outro é onde a gente hoje, como adulto, estamos demonstrando um para o outro, olha, eu já aprendi isso aqui, agora eu passo para você, vê se você absorve. Aí você me toca com as suas luzes em mim. E as suas luzes me acendem. Deixa eu ver se eu assimilo bem, se eu compreendi bem esse abraço que eu recebi de fulano.
Então, são luzes. A gente está trocando essas vibrações. A gente está aprendendo um com o outro. Estamos nos tornando mais conscientes. E consciência desperta é responsabilidade garantida, que deve ser vivida, que deve ser exemplificada. Que Jesus nos ajude, queridos amigos, para que a gente possa realmente dar exemplo daquilo que a gente já compreende, viver de acordo com as leis de Deus. Muita paz, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz, Senhor, de poder estar aqui estudando, aprendendo, refletindo um pouquinho mais para praticar, para viver os teus ensinamentos e as leis de Deus. Um beijo grande para todos, que possamos elevar os nossos pensamentos, fazendo a prece, pedindo mais uma vez ao Mestre Jesus que esteja, que permaneça conosco hoje e sempre. Jesus querido, agradecemos pela oportunidade do estudo, agradecemos pela espiritualidade amiga, pelo nosso anjo guardião, e que todos, Senhor, que possam depois, amanhã, à noite, aqueles que se predispõem, Senhor, a ver esse vídeo depois, que eles também sejam beneficiados, tocados com a tua luz de amor. Que a mensagem da nossa amiga Joana de Ângeles, possa esclarecer a nossa alma e trazer consolação e esperança. Como é assim os teus ensinamentos, Jesus. Que cada um de nós desperte em si o desejo de ser melhor e que possa viver melhor, praticando a lei de amor. Paz e luz para todos nós, Senhor. Gratidão a todos. Muita paz, meus amigos. Até a próxima.